Ó Senhor, meu bom Pai, meu Deus, e toda a espiritualidade que dá sustentação a essa sala de estudo, que nos direciona, que nos dirige sempre ao propósito de bem servir, ou do bem servir. Em nome dos espíritos Chico Xavier e Maria Santíssima, que são nossas âncoras nessa sala, nós agradecemos por essa oportunidade de, mais uma noite, internalizarmos os estudos. Hoje é nosso 26º encontro. Falaremos hoje sobre lei de justiça e caridade. Falou-nos Jesus: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nesse ensinamento está resumido a lei de amor e de caridade. Olha aí, meus irmãos. Então, a gente pode afirmar de uma forma peremptória, de uma forma assim incisiva, que a lei de caridade e justiça, ela está envolvida de amor. Ela está, envolvida, circunstanciada de amor. O primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é o principal mandamento. E com esse, eu, de uma certa forma, adianto o segundo, que não menos importante: amar o próximo como a vós mesmo, como vós, quisesseis que fosse amado. Então, o seu direito ou a sua liberdade vai até onde começa meu direito. Uma das maiores leis de justiça, além do amor, é você respeitar o direito do outro, o direito de outrem. Eu, você, todos nós, até aquela pessoa mais bruta, ou aquela pessoa mais egoísta, um assassino, um latrocida, aquele cidadão que, ao nosso ver, faz um mal extraordinário a outrem, ao próximo propriamente dito, tem essas leis naturais em sua consciência. Aqui Kardec, algumas vezes, vai falar muito, tem a lei no coração. Por quê? Porque todos são sabedores que matar, extorquir, fazer o mal, degolar, fazer alguma coisa, está lá íncito, está dentro da nossa consciência de que isso não é correto. Não haveria desrespeito algum entre os homens, cada qual compreendia os seus direitos, se os limites de liberdade fossem respeitados. É aquele: eu vou, o meu direito chega até onde é o seu. Porque no momento que eu passo essa linha divisória, eu já não estou respeitando, eu estou ferindo. Já não está havendo a justiça. Deixa eu ver a área de texto aqui. Nossa querida sala está parada. Mesmo que alguém não gostar de fazer um questionamento ou não quiser, faça alguma colocação que, na verdade, é uma contribuição, viu, pessoal? Eu ficaria muito satisfeito com essas contribuições. Vamos para a segunda tela aqui. Que nos diz o seguinte: Allan Kardec, em um livro dos Espíritos, está na questão 878A, o sentimento da justiça está em a natureza, ou é resultado das ideias adquiridas? Veja bem, permita eu repetir até para ressaltar o questionamento, porque se a espiritualidade tem respondido ou respondeu a Kardec com primor, com inteligência, mas Kardec, por outro lado, formulou extraordinários questionamentos. Desculpe, eu vou ler novamente. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Será que eu que adquiri? Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de injustiça. É fora de dúvida que esse progresso moral desenvolve
esse progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem, né? Então, na consciência, no coração. E quantas vezes? Eu vi, meus irmãos, agora recentemente, vários de vocês, pela mesma forma, devem ter visto também. Vários de vocês devem ter visto também, pela internet, alguma pessoa, usando maldade extraordinária, enterrou um cachorro vivo. Aliás, foi até meu filho, o Jonas, que passou isso para mim. Ele me mostrou a pessoa e lá estava desenterrando. E desenterrou. Foi tirando a pá, ocasionalmente, de forma gradual, até desenterrar. O cachorro estava prestes a desfalecer. O cachorro estava praticamente morto, esquálido, magro, sem fôlego, né, porque estava prestes. Bom, o vídeo muito pequeno, um vídeo de menos de 20 segundos, no entanto, as pessoas que viram sentiram, vamos dizer assim, extraordinariamente o seu coração estraçalhado, a sua consciência pedindo justiça. Por quê? Ora, a lei de justiça, a lei do amor está em cada um de nós. E veja que, no caso em específico, essa lei ocorreu por amor. E à medida que você vai tendo conhecimento, à medida que você vai jogando para dentro de você conhecimento, sobretudo conhecimento religioso, espíritas, cristiânico, ou dentro da própria religião que você está afeta ou pratica, você vai, né, adquirindo mais amor. A verdade vos libertará. Quem disse isso? Jesus. Porque em você sabendo, tendo mais conhecimento, você aplica com maior maestria o seu livre-arbítrio. Você aplica com maior maestria o seu livre-arbítrio. Então, aquele que mais sabe será, vamos dizer assim, mais cobrado. No entanto, ele aplica os conhecimentos. Foi aí que Jesus disse, né? A verdade, conhecereis a verdade, e a mesma vos libertará. Muito bem. O Livro dos Espíritos, na questão 873, nos diz: como pode definir a justiça? A espiritualidade diz: a justiça consiste em respeitar os direitos dos demais. No momento em que você respeita os direitos dos demais, você está praticando a justiça. O Livro dos Espíritos, na questão, duas questões para frente, a 875, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse Cristo: queira cada um para si, ou melhor, para os outros, o que quereria para si mesmo. Então, você deseja para o outro aquilo que você deseja, aquilo que você quer que os outros façam para você. Que coisa extraordinária, né? Que pedagogo foi Jesus. No coração do homem primitivo, Deus regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ser respeitado os seus direitos. Olha a história do cachorro. A gente viu aquele cachorro sendo desenterrado e logo, logo a gente pensava, falava, olha, mas que caboclo, se eu pegasse uma pessoa dessa, eu nem sei o que eu faria. Mas, na verdade, o que nós pensamos ou constatamos nesse exato momento? Faltou justiça. Faltou, ele não respeitou o direito do outro. Ah, não, mas é um animal irracional. Não importa se é um animal irracional. Nós, por esse reino, já passamos. Fomos até em reinos anteriores, como o reino vegetal, ou mesmo mineral. Passamos em cada reino. Estamos hoje
em estágio, onde recebemos o selo da inteligência, do livre-arbítrio nominal, mas o processo evolutivo continua. Estamos rumo ao angelical. E vamos até ser um dia espírito dadivoso, co-criador, assessor direto no Deus. Co-criador como, Décio? Trabalhando na co-criação do universo, como os parceiros diretos de Deus. E à medida que nós evoluímos, pela mesma forma, o processo reencarnatório, esse corpo denso, essa carne, essa dificuldade para falar, a maneira muito, vamos dizer, dificultosa de entabular os raciocínios, a maneira de andar, de locomover, isso tudo será um processo que vai ficar para trás. Por quê? Porque nós estamos ficando seres puros, seres perfeitos, seremos, e todos nós um dia ainda seremos. Seremos, como dissemos há poucos instantes atrás, assessores diretos de Deus. Trabalharemos na cocriação, como Jesus atualmente o é. Né? Ou seja, atualmente não, ele já era há 4 bilhões e 500 milhões, quando a Terra estava em formação, uma vez que o mesmo é nosso guia, nosso modelo, nossa âncora, né? É tudo. É tudo. E eu, não raro, algum irmão, algum companheiro, olha para trás e vê aquele irmãozinho que está no processo evolutivo bem inferior a nós, ele faz determinada coisa e nós não o perdoamos. E nós deixamos, mas que cidadão dessa ou daquela forma, vês que ele também é um filho de Deus. E Deus, através de Jesus, disse o seguinte, que não quer e ele não vai deixar nenhuma ovelha perdida. Então, essa justiça que muitas vezes a gente vê na televisão, a pessoa passa por cima de uma criança, a pessoa mata alguém, a pessoa faz um despautério qualquer e a gente fala de forma veemente, eu quero justiça, eu necessito de justiça. Olha, gente, a justiça é a justiça divina. Essa é perene, essa é infinita. A justiça humana é que muitas vezes pode mudar, conforme a evolução das pessoas. Mas como assim, Décio? A evolução das pessoas, ela pode mudar? Olha, vocês observam que há tempos atrás, você entrar numa sala de conferência, num cinema, tinha lá uma fotografia de um cigarro e tinha necessariamente aquela imagem, é proibido fumar. Escrito embaixo, proibido fumar. Passou-se alguns anos, só já tinha a fotografia. Não estava mais o escrito proibido fumar, só aquela foto, aquele cartaz indicando. Ora, hoje em dia, nem o cartaz não tem, e nós somos sabedores que não devemos e não vamos fumar naquele ambiente. Por quê? Por causa do conhecimento. Então, à medida que vamos conhecendo, à medida que jogamos conhecimento para dentro da nossa consciência, do nosso eu, né? Que é o próprio espírito, você vai subindo degraus, você vai evoluindo nessa escala que um dia chegaremos ao topo, né? Chegaremos ao topo. Mas para aí, Décio. Então, com isso, você está dizendo que seremos tão poderosos quanto Deus? Não. Nós seremos perfeitos como anjos, mas não temos perfeição absoluta, é somente Deus. A perfeição plena, né? Pois bem, essa outra tela aqui
Os direitos naturais são instituídos pela lei divina ou natural. É o que falamos, né? Essa lei natural está dentro da nossa consciência, está dentro do nosso pensamento, e o seu pensamento, ou espírito, está onde o seu pensamento estiver. Sendo assim, são os mesmos para todos os homens, desde as condições do mais humilde até aqueles, né, que ocupam uma posição mais elevada. Então, desde aqueles que são ou que estão numa posição mais humilde, até aqueles que encontram numa posição mais elevada. Isso por quê? Porque Deus, ao fazer o homem, metaforicamente, né, ele pegou o barro ou limo, e não há um barro, um limo mais puro do que o outro. Todos esses seres, esses princípios inteligentes que foram feitos, criados por Deus, foram criados, e nós somos sabedores, de forma simples, ignorante no que refere ao saber. Foram criados linearmente. Mas por que isso? Aí que está a justiça. Por que de Deus? Se fosse criada. Interessante, eu tô vendo a sala aqui, meus irmãos, eu estou vendo. Ah, porque tem mais aqui, muito bem. Então, ele criou de forma simples e ignorante os espíritos. Espíritos não, princípio inteligente. Deus, segundo nos foi colocado pela espiritualidade, não criou o espírito. O espírito é um processo de milênios de anos, de milhares, dezenas de milhares de reencarnações. Agora mesmo nós falávamos de estágio em reinos, né? Reino mineral, reino animal, reino vegetal, e estamos agora no nominal. Então ele cria o princípio inteligente de forma linear, tosco, bruto, no que refere-se ao conhecimento propriamente dito. Porque quando a gente fala ignorante, algumas pessoas, sobretudo aquelas que não são espiritistas, a ignorante parece que dá um aspecto assim, do caboclo ser bruto, de tomar um beliscão, ele já dá um soco. Aquela pessoa, segundo os dicionaristas, aquelas pessoas que vão ao pugilato por qualquer coisa. Né? Então, qualquer coisa quer brigar, se fala alguma coisa, ele responde peremptoriamente, com uma força bem maior, enfim, pessoas grosseiras. Então, esse ignorante que referimos sobre o princípio inteligente é o ignorante no saber. O ignorante no saber. Dentre os direitos naturais, destacam os espíritos superiores, entre outros, um dos mais importantes é o direito de viver. Então, meus irmãos, o direito de viver é um dos direitos mais importantes. O primeiro de todos, eles asseveram. E o de legítima propriedade. Aquela, naturalmente, que é adquirida sem prejuízo de ninguém. Porque nós somos sabedores e inclusive, já lemos, já percebemos, já verificamos que alguém pode constituir uma propriedade através de meios ilícitos, né? Então, a propriedade e o direito de viver são as coisas mais puras, são as coisas mais puras. Nossa área de texto não tem. Deixa eu ver se está. Tudo bem. Esse reconhecimento dos direitos naturais é a base do sentimento de justiça, o qual está de maneira na natureza. E quando
alguém ou alguma pessoa, como a história do próprio cão que falávamos, né, que foi enterrado vivo, nós revoltamos. A simples ideia de injustiça. Ora, quando se faz alguma coisa que é injusta, a gente revolta, que é justiça, que é isso. Muito embora essa justiça não seria essa justiça humana, né? O olho por olho, dente por dente, mas no sentido de justiça mosaica. E Deus, a espiritualidade, na sua plena ciência, é sabedora do que se faz, do que né? Do que é importante fazer para que as coisas sejam sanadas e as injustiças reparadas. Muito embora, se essas injustiças não forem reparadas nesse plano material, ou será no plano divino. Mas nós somos sabedores que, através da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito, tudo, não fica um jota que não tenha uma conclusão ou alguma coisa que façamos em detrimento a alguém no que refere-se ao mal, que amanhã ou depois a gente não vai reparar. Veja bem, que essa reparação não é um castigo de Deus. Não é um castigo de Deus. É a sua própria consciência que cobra e você sente isso organicamente e espiritualmente também. O Reginaldo Gonzaga diz: há controvérsia quando diz que fomos feitos de barro. Veja bem, Reginaldo, nós, espiritistas, nós espíritas, advogamos, até por informação da espiritualidade, que Deus, ele criou o princípio inteligente. E esse princípio inteligente foi evoluindo gradualmente. Então, passou pelos vários reinos. Eu falarei uma coisa aqui que tem certas pessoas que chocam, mas nós já fizemos o estágio num protozoário, numa minhoca, né? Passamos num animal, até chegar ao hominal. Ora, porque se Deus, veja bem, fizesse Reginaldo Gonzaga como ele o é neste exato momento, e fizesse, e aqui não vai nenhuma discriminação, lá na Etiópia ou em qualquer país, ou tribo africana lá, fizesse aquela pessoa daquele jeito e o espírito, né, naquela hora, estaria cometendo uma injustiça. E Deus não é injusto. Por outra, por que existe aquele príncipe ou aquela pessoa que mora no Palácio de Buckingham? Tem todos o prestígio, a saúde, a maneira de estudar, e tem aquele cidadão que nasce no morro tal, filho de uma aidética, né, e de uma mãe prostituta e de um pai viciado. Ora, gente, se Deus fazer ou fizer essas duas almas, ou mesmo essas pessoas, então estaria cometendo uma injustiça. O barro é uma alegoria bíblica e está na Gênese. Então, Reginaldo, essa é a gente deve ler em espírito e não a letra que mata, né? Disse Paulo. Você tem que aproveitar o espírito que vivifica, né? Ver ou ler a letra que mata, mas vendo o espírito que vivifica. Então, na verdade, a rigor, é uma metáfora. É uma metáfora, o homem feito do barro. Vamos aqui. Falamos, é oportuno repetir, que o viver e a propriedade é um dos primeiros, né? E mais importantes direitos
de justiça concedido ao ser humano. E quando a pessoa vai contra esses direitos, é, pela mesma forma, requerido justiça. Você pede justiça. Esse reconhecimento dos direitos natural é a base do sentimento de justiça, o qual está de tal maneira na... E a história do cachorro, novamente. Para aqueles que chegaram mais recentemente, falávamos que rodou na internet um vídeo, está rodando aí um vídeo de uma pessoa que enterrou um cachorro, e esse vídeo tem uns 20 segundos, e a pessoa desenterrando o cachorro. Ora, gente, mesmo que seja um animal, um princípio ainda, né, que ainda tem muito de caminhar no seu processo evolutivo, mas revolta. A gente fica querendo justiça, a gente diz peremptoriamente, gente, como que foi fazer isso? Que alma, que coração, pessoa sem coração? E se eu fizesse a mesma coisa? Aí, nesse aspecto, a gente lembra até da lei mosaica, né? Como que é a lei mosaica? Olho por olho, dente por dente. Se você matou, você tem que morrer. Se você matou pela espada perecerá. Né? João Paulo, boa noite. Eu cumprimento essas pessoas que chegaram. Então, não é dessa forma. Não é dessa forma. Muito bem. Essa outra tela aqui, meus irmãos, pode dizer-se que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Tais direitos são determinados pela lei humana e pela lei natural. Tendo os homens formulado a leis apropriada aos seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes, né? Então, à medida que vamos evoluindo, a gente vai, pela mesma forma, modificando as leis. Agora, há poucos instantes, dávamos o exemplo do cigarro, né? Que de primeiro precisava aquela fotografia, é proibido fumar. Depois de alguns anos, alguns tempos, passaram a ter a fotografia, mas não precisava da palavra proibido fumar. Por último, nem a fotografia, nem a frase é proibido fumar, por exemplo, não existe. Por quê? Porque adquirimos conhecimento. Somos sabedores que, à medida que adquirimos conhecimento, a gente vai sofisticando as ações, vamos tornando mais puro, vamos tornando mais lídimos, né? Muito bem. Nem sempre, pois, é verdade com a justiça e o direito que os homens prescrevem. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente de alçada do tribunal da consciência. Por mais ampla, por mais diversa que seja a lei humana, há alguma coisa que escapa. Por que escapa? Porque as leis humanas, elas visam mais a parte material, aquilo que sensibiliza o nosso sentido, aquilo que se pega, que se vê, que ouve, que tem o tato, que tem o olfato, né, o paladar, etc. Então, aquilo que sensibiliza os nossos sentidos é voltado às leis humanas. E há leis que são leis espirituais, está na nossa mente, na nossa índole, né, no nosso pensamento, que não é perceptível ou detectável pelas leis humanas. Então, aí sim, essas leis são pegas, são, de uma certa forma, avaliadas, mensuradas, e você vai
ter algum pagamento ou uma prestação de conta pelaquilo que praticou, pelaquilo que pensou. Jesus, em certa época, disse: o adultério não consiste no ato sexual em si, mas através do próprio pensamento, você adulterou, a traição, a infidelidade, tudo isso pode ser praticado pelo pensamento. Ora, eu pensei em matar, eu pensei em fazer isso ou aquilo. Onde a lei humana vai me enquadrar? Não vai enquadrar porque não é factível, não é perceptível, né? Não sensibilizou os sentidos. Muito bem. Lamentavelmente, porém, aqui na Terra, direito e justiça nem sempre correspondem, porque ignoramos e desprezamos a lei de Deus, né? E muitas vezes, e o que você já viu e ocorre, é lei para rico. Muitas vezes tem aquela lei para rico. Ah, não, nesse país, a gente já ouviu uma expressão. Nesse país, as leis são feitas só para ladrão de galinha. O colarinho branco não é preso, não vai para trás da grade. E olha, através do conhecimento, através da evolução, hoje a coisa já não está assim. Hoje a coisa já não está assim. Hoje mesmo deverá ser julgado o presidente da Assembleia Legislativa, quer dizer, uma autoridade. A nossa presidente de outrora foi cassada, foi empichada. Então, veja que a lei não está simplesmente para o ladrão de galinha. Hoje a lei... Ah, Décio, mas você está falando então que a lei humana é perfeita? Não, em absoluto. Ela não é perfeita. Ela é feita segundo a conveniência humana naquele momento. Enquanto a lei divina que está em nossa consciência, essa é perene, é imutável, é eterna, né? Sempre houve e haverá essa mesma lei. Muito bem. Vamos à frente aqui. Assim, o conceito da justiça varia nos indivíduos, segundo o desenvolvimento que neles alcançou esse sentimento. Varia, pois, no mesmo indivíduo conforme o seu progresso espiritual, comparado dois períodos de existência. Uma criatura em cada um se depara com um conceito diferente da justiça. Ora, nós somos sabedores que, né, o comer carne humana, o canibalismo é uma coisa que não se deve fazer, não se deve praticar, está dentro de nós, é uma coisa fora da lei humana. Ana Maria, boa tarde. Boa noite, em nome seu e dessas pessoas que chegaram ultimamente, eu cumprimento. Ana Maria Ferreira. Então, é alguma coisa extraordinariamente ruim, e a gente fica pensando. Já a lei divina tá perene, é para sempre. Como assim? Explica melhor, Décio. Veja bem, outrora, há alguns anos, aliás, ainda temos civícola que em uma guerra defendendo o seu território, após guerrear, eles comem o fígado, comem o coração, comem alguma víscera. E isso não vamos nós, não. No meu estado aqui, veja que barbaridade. Há menos de uns 3 anos atrás, um cidadão matou de forma bastante horripilante o seu amigo de outrora e, não satisfeito, fritou o fígado dele e comeu. Veja bem, na visão dele, ele estava fazendo um ato correto, porque ele derrotou o seu inimigo. Então, para os homens, as leis são cíclicas,
E à medida que você vai enculturando, à medida que você vai aprendendo e jogando para dentro de si coisas melhores, você vai naturalmente melhorando em termos evolutivos, né, de evolução. O modo de exprimir-se esse sentimento também guarda relação com a compreensão das coisas, dos indivíduos e dos acontecimentos. Sobre o mesmo caso, o juízo individual pode apresentar diversidades, segundo o conhecimento que, do caso, tenha a criatura. Então, nesse caso, estapafúrdio que eu acabei de relatar aqui, do cidadão comer as vísceras do seu inimigo, ora, ele achava-se no direito de assim fazer, porquanto era uma satisfação, né? Ou ele levantar, vamos dizer, a bandeira, ó, eu consegui. Bruno diz o seguinte: eu gostaria de pedir uma permissão e fazer uma pergunta fora do contexto, mas dentro do espiritismo. Existe um aplicativo que as pessoas estão tendo contato com os espíritos, se chama Exovox. Será que é real? Veja bem, Bruno, vou novamente remeter a Jesus. Jesus disse o seguinte, que quando as pessoas não têm bons propósitos, eles podem evocar as próprias pedras e essas pedras respondem. E essas pedras respondem. E, normalmente, elas respondem através de espíritos zombeteiros, espíritos inferiores, né? Tripudiando em cima de quem está questionando. Eu não conheço esse aplicativo. Mas até médiuns, né? Bons médiuns, eu diria, quando eles têm permissão de assim portar-se, né? Você questiona, evoca determinado espírito, pode vir outro espírito, segundo o seu pensamento, etc. Então, eu não conheço, mas, de uma certa forma, eu afirmo que não. Eu afirmo que, se houver alguma comunicação através dessa máquina, desse aplicativo, desse software, é de um espírito brincalhão, zombeteiro, que quer tripudiar. Eu penso dessa forma. Vamos dar sequência. Sobre o mesmo caso, o juízo individual pode apresentar diversidades, né? Então, sobre aquele mesmo caso, o cidadão matar, sentir-se regozijado por exterminar a vida do seu adversário, outra pessoa pode pensar, não, matar jamais. É proibido matar, eu não tenho direito de tirar a vida de espécie alguma. Então, sobre a mesma situação, nós temos, de espírito para espírito, concepções diferentes. E para não falar as leis humanas, né? A lei humana, o que é certo hoje, torna errado amanhã, e o que é errado amanhã pode ser certo a posterior. E a lei divina, essa que está na nossa consciência, dentro do nosso coração, é uma lei perene, é uma lei eterna. É que o sentimento de justiça não é o mesmo grau para todos. Crê o indivíduo obrar com justiça até quando comete as maiores atrocidades. Olha, isso é que falávamos, né? Muitas vezes a pessoa passou, mesmo estando ébria, né? Não estando sóbria, estando bêbada, pegou o volante dirigindo, passou por cima de um filho, aí você vê a mãe, o pai ou algum parente falando na televisão, eu quero justiça, essa pessoa tem que ser presa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso aí merece até uma forca. Olha, gente, no momento que assim portamos, e se fosse permitido assim fazer,
você está tirando a oportunidade daquele espírito regenerar, daquele espírito caminhar ou chegar onde você esteve. No início nós falávamos da diferença daquele irmãozinho que está lá atrás. Então eu, na minha dádiva, né, no meu amor, eu tenho que saber perdoar. Não 7 vezes 70 vezes, né? Ou seja, 490, mas 7 vezes 70 vezes cada ato que aquele irmão fizer de errado. Porque eu estive lá, e ele é uma ovelha. Eu estive lá, hoje eu estou aqui, ele é uma ovelha. E Jesus disse que nenhuma de suas ovelhas, né, ficará fora do aprisco, ou ele a deixará fora das outras, né? Então, a gente deve... É difícil isso? Muito difícil. Mas você falando hoje, fazendo uma prece amanhã, ressaltando depois, logo você já está fazendo com uma certa naturalidade. E eu digo, aliás, eu que digo, não, a espiritualidade respondeu a Kardec, como nós temos vida eterna, não somos eternos porque fomos criados. Eterno, mas em termos de existência, nós nunca vamos morrer, seremos eternos. Como nós teremos, entre aspas, vida eterna, qualquer passo que dermos efetivamente rumo à evolução, rumo ao processo evolutivo, ora, é extraordinário. Por que extraordinário? Avançamos 5, 6 ou 8 centímetros nessa encarnação, mas teremos milhares de encarnação. E à medida que avançamos, vamos verificar que aquilo é bom. E em sendo bom, a gente procura caminhar mais. E veja, meus irmãos, a gente no plano espiritual, quando estamos preparando para a nova existência, para a nova reencarnação, a gente pede as provas mais difíceis possíveis. As provas, né, mais difíceis. E Deus, em sua infinita bondade, Deus e os espíritos assessores que trabalham na coordenação, muitos deles, os nossos anjos protetor, o meu espírito guia, né? Que, de uma certa forma, diz, olha, Décio, não vamos fazer isso não, porque você pode só sobrar, né, com essa prova e tudo. E quantas vezes vem uma pessoa, um espírito, para resgatar provas de alguma encarnação, não só, além de patinar, como se o carro estivesse na areia, ainda carrega para si provas piores, né? Ou seja, ao invés de amortizar a sua duplicata, o seu débito, a sua dívida, ele contrai dívidas maiores. Pode isso. Não está regredindo, não está retrogradando, mas ele, na encarnação, pode ocorrer, ao invés de diminuir os seus débitos, foi aumentar. Isso pode ocorrer naturalmente, e na literatura complementar a gente vê uma série de casos assim, né, meus irmãos? Com essa conclusão, a necessidade da conservação do próprio Estado justifica a pena. Com essa conclusão, apaga-se quase que totalmente as antigas controvérsias entre as teorias, né, de direitos. Então, ora, aquela pena não foi totalmente paga. Na sua visão e dentro da lei humana. Mas não tenha dúvida que a minha própria consciência vai cobrar e amanhã ou depois ela será resgatada, ela será paga. Quem leu o livro Nosso Lar, Clarencio e a comitiva chegava lá, vamos, Clarencio lá, enxafurdado na lama, e não acompanhava a comitiva, até que um belo dia ele acompanhou a comitiva. Então, depende de nós. A gente pode hoje estacionar, amanhã
fazer um mal maior, mas retrogradar, voltar atrás, jamais. Voltar atrás, jamais. Então, pode demorar. E à medida que nós vamos acumulando conhecimento, sobretudo conhecimento que engrandece e enobrece a parte espiritual, a gente caminha nessa seara evolutiva e tornamos-nos melhores, tornamos espíritos melhores. E vamos ser, sabe, meus irmãos? Nós vamos ser espíritos melhores mesmo. Todavia, deixa eu colocar aqui. Todavia, o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada aos critérios dos penólogos, né, do mundo. Ó, você fez isso, tem que fazer aquilo, você matou 17 pessoas, você tem que ter 17 reencarnações e morrer dessa forma. Não. O bem, disse Jesus, cobre uma multidão de pecados. Hitler, por exemplo, não significa que precisa reencarnar 19 milhões de vezes. Só judeu foi extirpado de forma brutal 6 milhões. No geral, foi quase 20 milhões de pessoas. Então, será que pela essa lei mosaica ele teria que vir? Não. Ele pode vir fazer o bem cobre uma multidão de pecados. Princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito, compelindo-o, aquele aparelho, o estetoscópio, vamos dizer, no coração virtual, no coração espiritual, e ver em si mesmo o que pode melhorar. O Espiritismo nos mostra que o fato de nós errarmos, o fato de nós pecarmos, ou seja, errarmos o alvo, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita brandura, nos dá a oportunidade, através de outra existência, e mesmo nessa, de reparar o mal. Não é porque eu fiz o mal, vou ter que morrer, ficar com esse próprio mal eternamente, né? E a última tela nossa, meus irmãos. A última tela nossa. Insistamos na noção de justiça, que é essencial, porque há precisão, necessidade imperiosa para todos, de saber que a justiça não é uma palavra vã, que há uma sanção para todos os deveres e compreensões para todas as dores. Né? Então, nenhum sistema pode satisfazer nossa razão, nossa consciência, se não realizar a noção de justiça em toda a sua plenitude. E essa noção está gravada em nós, na lei, na nossa alma, no universo. Então, muitas vezes, pode ocorrer da justiça humana, segundo a nossa visão, não ocorrer ou implementar uma justiça conforme nós pensamos que seria justa, seria de direito. Mas, ora, se isso não ocorre dentro das leis materiais, das leis humanas que nós falamos que obedece a utilização de nossos 5 sentidos, tem a lei divina. Essa dela nós não escapamos. Mas é muito importante aqui consignarmos que Deus não fica com uma varinha dizendo, ó, fulano deve passar por isso, ciclano por aquilo, você fez isso, vai. Não é esse Deus vingador. O céu e o inferno está dentro de nossa própria consciência. Está dentro de nossa própria consciência. Basta, de uma forma assim, muito prática, de uma forma pragmática, né? Se você, sobretudo, ainda não ter o hábito da bebida e beber, o que vai acontecer? Vai doer a sua cabeça. Em doendo a sua cabeça,
por um malefício no fígado que você propôs a isso, né? Vai doer a sua cabeça e você vai refletir. Olha aí, a dor, que é uma bênção dada pela divina providência, vai funcionar como remédio e como um identificador à sua consciência de que, olha, eu não devo beber. E isso é em tudo, né, meus irmãos? Quando você sofre, você expia e depois você regenera. Aí está a nossa salvação. Primeiro você o quê? Arrepende. Depois expia, sofre pelo mau ato praticado. E, num terceiro estado, você regenera. No momento em que você regenerar, você está salvo. Não é simplesmente igual certas doutrinas que dizem que basta tão somente aceitarmos Jesus no coração e tê-lo em toda a sua inteireza, acreditarmos, sendo fiéis ao mesmo, aí seria muito fácil. Seria muito fácil. Fácil por quê, Décio? Ora, eu vou ser ruim, vou me locupletar, vou fazer aquilo de forma egoísta para me proporcionar prazer, e olha que felicidade está em fazer as outras pessoas felizes, né? Mas tem certas pessoas, ou se não a maioria, encarnada no plano Terra, que acha que a satisfação pessoal, o egoísmo, o leve vantagem você também, faça como eu, né? É isso que dá prazer, o que na verdade não é. Você é feliz quando faz alguém feliz. Com o efeito, o fundamento da justiça, segundo a lei natural, está como disse Cristo, querer que cada um faça para si aquilo, ou cada um faça para os outros aquilo que queria que fizesse para si próprio, né? Sendo natural que haja quem deseja o mal para si, deseja o seu desejo pessoal. É evidente que nunca ninguém desejará nada de mal para si. Então, tudo o que você desejar de bem ao semelhante é aquilo que você deseja para si, né, meus irmãos? E você tem que ter, sobretudo, amor muito grande para com você mesmo, auto-perdão. Porque você não tem como dar um dinheiro ao seu filho, à sua filha, a uma pessoa que pede, por exemplo, o óbolo na rua, se você não o tem. Então é a mesma coisa do amor. Como você pode dá-lo, doá-lo, designá-lo a alguém se você não o tem? Eu, certa feita, fazendo uma reflexão num centro espírita, e falávamos de amor, e no momento eu peguei o copo d'água, porque normalmente as pessoas põem a água lá, e eu comecei a entornar muito devagar a água no copo. Passou aquela marquinha, e começou a derramar. Aí eu, metaforicamente, eu disse, olha, este amor que derrama é o que você vai doar. Então, para você doar, você tem que estar cheio de amor. Para você dar o dinheiro, você tem que ter o dinheiro. Então, em primeiro lugar, pratique-se ou pratica o auto-perdão. Assim, o homem, quando praticar a justiça, em toda a sua plenitude, terá o caráter do verdadeiro e do justo. É exemplo de Jesus. Porquanto, praticará também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. E Jesus falou sobre a caridade, que caridade é beneficência para com todos, indulgência para com o próximo e perdão das ofensas. Olha que síntese, muito. Mas isso não é fácil, Décio. Não, eu concordo, mas vamos falando hoje, repetimos amanhã, hora que menos esperarmos, estamos praticando, né, meus irmãos e admiradores dessa extraordinária doutrina. Meus irmãos, então, esses foram nossos estudos, né? E essa aqui foi a nossa bibliografia, o Livro dos Espíritos, Evolução dos Sentimentos, livro de Leon Denis, Problema do Ser, Destino da Dor, Ação e Reação, de Emmanuel,
e estudo sistematizado da doutrina espírita e também, de uma certa forma, nos pautamos pela apostila do ID, Juiz de Fora, lá de Minas Gerais. É uma apostila muito sintética, mas aqui a gente utiliza, sobretudo, as obras de Allan Kardec, né? Vamos fazer uma pequena prece para fazer o nosso encerramento. Deixa eu ver a nossa gratidão. A gente que agradece, né, Lisa? O João faz uma colocação interessante aí. Ele diz o seguinte: Bruno, tecnologia para substituir o médium vai demorar um pouco para os espíritos liberarem. O celular só serve para esse tipo de comunicação, se houver um médium por perto. Interessante, mas é mesmo. E quando acreditamos e estamos numa sintonia não propícia, uma sintonia voltado, vamos dizer, ao mal, a não à agregação, até pode acontecer, né? Você tem intuição, tem inspiração e lhe é passado coisas, como Jesus mesmo disse. Interrogue as pedras, porque elas mesmo falarão. Ora, se você está num diapasão, se você está numa sintonia ruim, e você começa a interrogar alguém, até um médium mesmo, pode vir espíritos nessa própria sintonia. O próprio Chico, que foi um extraordinário médium, ele, por vezes, tinha espíritos zombeteiros, espírito inferior, ao mesmo assediando. Jefferson Oliveira. Eu tive um compadre aqui, em Palmas, chamado Jefferson de Oliveira. Maravilha, o Jefferson. Em seu nome eu cumprimento todos que chegaram. Boa noite. Boa noite, Elisa. Vamos fazer uma pequena prece. Aqueles que não pegaram a água, gente, que quiser pegar a água, vamos pedir a fluidificação da mesma. Ó, meu Senhor e meu Deus, nós agradecemos por esse estudo dessa noite e estaremos aqui na próxima segunda-feira. Vamos acrescentar um tijolinho em nossa construção. Pedimos a todos os espíritos e novamente rogamos aos tutores, aos mentores Chico Xavier e Maria Santíssima, que são os padrinhos desta sala, conclamando pela mesma forma os demais espíritos que estão aqui também nos associando, o seu anjo de guarda, o seu espírito protetor, os nossos espíritos, porque cada um tem um, que venham, que, de uma certa forma, eles fluidifiquem a água constante deste copo, ou dessa jarra que está ao seu lado. Se você, posteriormente, pegue a água, você vai receber os benefícios, o bálsamo, e que a espiritualidade coloca o remédio para que seja debelado os nossos males físicos e espirituais. E bebamos, pois, com muita fé. E pela mesma forma, você, ao doá-la a alguém, a um parente acamado, um parente enfermo, você vai receber e essa pessoa receberá os benefícios necessários e conforme o merecimento de cada um. Muita luz e muita paz. Como sempre, eu amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês aqui. Um beijo em vossos corações. Até a próxima segunda-feira. Muita luz e paz. Beijos.